Há uma comédia cósmica sutil, um engano persistente na tapeçaria da consciência humana, que se revela na forma mais íntima de nossa busca por significado, a maneira como tentamos nos comunicar com aquilo que, na falta de um termo melhor, chamamos de divino, de Deus ou de fonte. O erro não reside na profundidade do anseio, mas no formato que escolhemos para expressá-lo. Fomos instruídos muitas vezes com a melhor das intenções a abordar o ilimitado como se estivéssemos redigindo um telegrama urgente para um monarca cósmico distante, um imperador etéreo, assentado em um trono há incontáveis eras-luz, folheando um bloco de notas dourado para checar se nosso histórico de boas ações ou nosso grau de miséria merece sua divina consideração. E assim, nos ajoelhamos, cerramos os olhos com uma intensidade quase dolorosa, entrelaçamos as mãos em um gesto de devoção coreografada e iniciamos a performance vocal. Querido Deus, murmuramos, com a formalidade de quem escreve a uma autoridade que nunca conheceu. Espero que esteja tendo um dia agradável por aí no alto. Agora, sobre aquela coisa que eu realmente queria. Mas e se essa arquitetura de comunicação estivesse não apenas equivocada, mas fundamentalmente invertida, uma projeção distorcida de nossa própria neurose de separação? O sempre lúcido e irreverente Alan Watts, com sua serenidade iconoclasta, convidava-nos a desmantelar essa farsa teológica. E se o ato de falar com Deus não tivesse absolutamente nada a ver com a ideia de falar com outro ser, mas sim com o reconhecimento silencioso e radical de quem e o que você já é? Este é o erro, a distração crucial, que nos afasta da essência indizível da realidade. A mente ocidental, obcecada pela separação e pela linguagem, falha ao conceber a oração como qualquer coisa que não seja um diálogo dual. Ela insiste na existência de um sujeito, o pequeno eu peticionário, o ego ansioso, e um objeto, o Deus distante e poderoso. Mas a curiosidade de Watts sempre residiu na introspecção silenciosa. Pense por um momento, naqueles instantes de quietude genuína, quando você não está murmurando a lista de compras ou ensaiando a argumentação que usará com o chefe. Estou falando dos momentos em que você se volta para dentro, tentando decifrar o verdadeiro pulsar de seus sentimentos mais profundos, tentando discernir a verdadeira natureza de seu desejo. Nesses momentos, existe um tipo de conhecimento que precede as palavras, não é mesmo? Não é uma sentença ou um diálogo interno. É um reconhecimento, um sentir, uma consciência direta do que está acontecendo dentro da totalidade do seu ser. É um vislumbre fugaz do ground of being, o fundamento do ser, manifestando-se como você. E aqui reside a reviravolta mais fascinante da filosofia perene. O que quer que chamemos de Deus, o universo, o vazio criativo, o eterno agora, isso não é uma entidade separada sentada do lado de fora, marcando itens em uma lista de méritos e deméritos. A ideia de que você está no universo, como uma bolinha de gude dentro de uma caixa, é a metáfora que nos aprisiona. Watts insistia que você é de fato uma expressão deste universo inteiro. Algo que o universo está fazendo neste exato momento, neste ponto específico do espaço-tempo. Da mesma maneira que uma onda não é algo separado do oceano, mas sim algo que o oceano está realizando. Portanto, falar com Deus não é, jamais foi, um exercício de comunicação interpessoal. É um exercício de autoconsciência. É o momento em que a onda, você, se torna receptiva o suficiente para perceber que não está separada da vastidão líquida, que a coisa que você chama de eu é, na verdade, o cosmo inteiro experimentando a si mesmo através deste particular e único ponto de vista chamado sua vida.
A onda se eleva, contempla a paisagem e proclama: ora, vejam só, sou uma entidade separada de toda esta água. Mas essa proclamação é um delicioso absurdo, uma ficção necessária para a experiência. A onda é água. Ela é feita de água. Ela se move com a água. Quando ela finalmente se desfaz na praia, ela não morre. Ela simplesmente retorna à sua natureza essencial, ao que ela sempre foi: o oceano. Nós, a mente humana, somos essa onda. Emergimos dessa fonte misteriosa, desse fundamento de todo o ser, e imediatamente criamos o jogo da separação. Acreditamos que temos que gritar através de uma distância imensa para capturar a atenção de algo que, paradoxalmente, está mais perto de nós do que nossa própria respiração. Mas, Watts nos lembra, é impossível estar separado disso, porque você é isso. Você é o universo olhando para si mesmo através dos seus olhos agora mesmo. O que significa então a oração genuína? Não é a fala, mas a escuta radical. A oração verdadeira, a comunicação com o ilimitado, exige um cessar de atividades, um silêncio, uma receptividade. Invertemos o diagrama inteiro. Pensamos que a oração é sobre a fala, sobre listar nossas necessidades, sobre explicar nossa situação a um divino contador que, talvez, tenha negligenciado o balanço de nossa vida. Mas a arte sublime da oração reside no ouvir, não no falar. Quando figuras como Jesus se retiravam para orar em solidão, eles não estavam recitando fórmulas memorizadas ou negociando favores. Eles estavam se tornando silenciosos o suficiente para que a cacofonia interna se dissolvesse. Estavam liberando o ruído na cabeça, todo o planejamento ansioso, a preocupação incessante, o ensaio de conversas futuras, e se instalando em uma quietude mais profunda, onde algo mais poderia se manifestar. E o que é que fala nesse silêncio? É a realidade em si mesma, a inteligência subjacente revelando-se. É a vida mostrando o caminho que ela deseja seguir em seguida. É o tal se desdobrando. A ironia amarga, Watts destacaria com um sorriso de monge, é que a maioria das pessoas se aproxima da oração com uma agenda rígida. Elas já diagnosticaram sua condição e prescreveram o tratamento divino. Elas já decidiram exatamente o que o cósmico deve fazer para resolver o problema. Qual solução seria, de fato, a melhor? E então, disfarçam essa exigência em uma linguagem de falsa humildade. Se for da vossa vontade, Senhor, por favor, faça exatamente aquilo que eu já decidi que deve acontecer. Mas isso é a teologia da interferência, do controle, do ego disfarçado de pietismo. Não é como ir a um médico e dizer: doutor, eu mesmo diagnostiquei minha doença e prescrevi meu próprio remédio. Agora, por favor, apenas me entregue a receita que eu decidi que preciso. O médico, sendo sábio, sorriria e diria: talvez devêssemos examinar o paciente primeiro. Não acha que o caminho correto para falar com Deus é vir vazio? Vir sem o conhecimento preconcebido, sem a lista de demandas e requisitos, vir como pura escuta, pura receptividade, pura abertura ao que é. Isto, no entanto, não deve ser confundido com passividade ou resignação letárgica. É algo infinitamente mais vivo. Watts o compararia à arte de nadar em um rio poderoso. Se você tentar controlar a água, se tentar forçá-la a fluir em uma direção que você planejou, você se exaurirá e provavelmente se afogará no esforço. Mas se você relaxar na correnteza, se você sentir a direção para onde ela está se movendo e fluir com ela, você descobrirá que pode navegar com uma graça e um poder que jamais seriam alcançados pela força bruta.
Este é o princípio do Wu Wei, o não fazer taoísta, que não significa inação, mas sim ação sem esforço egóico. Quando você se senta em silêncio e cessa o monólogo interno, ocorre uma transformação. O primeiro estágio é o confronto com o ruído, os pensamentos pipocando, as preocupações, os planos, as memórias, as fantasias. O instinto imediato da mente ocidental é o de lutar contra isso, de tentar forçar a mente a ficar blank, em branco, pura, vazia. Mas isto é apenas mais fazer, mais um ato de controle. É o ego tentando forçar a realidade a se conformar à sua ideia de como a realidade deveria ser. Em vez disso, Watts sugere a simples observação. Assista aos pensamentos vindo e indo, como nuvens flutuando no céu imenso. Você não precisa fazer nada com eles, nem acreditar neles, nem agir sobre eles, nem sequer empurrá-los. Apenas observe. E no ato de observar, na quietude do observador, algo extraordinário começa a emergir. Os pensamentos, privados de sua energia de engajamento, começam a desacelerar. O falatório se aquieta. E nessa quietude você começa a sentir uma presença, uma consciência que não está separada, um senso de ser sustentado por algo muito maior do que o seu eu, consciente e ansioso. É disso que Jesus falava quando dizia que o reino dos céus está dentro de você. Não é uma recompensa futura ou um lugar de chegada. É esta consciência direta de sua unidade radical com o todo. É o reconhecimento de que você não está separado da fonte da vida. Mas, se o reino está de fato dentro de nós, por que passamos a vida inteira gritando para fora, implorando por uma intervenção que já está atuando em nossa pulsação e digestão? Esta pergunta, simples em sua formulação, é o divisor de águas entre a religião como performance e a espiritualidade como experiência. A mente prática imediatamente se manifesta. Mas e os meus problemas? As contas? A saúde? Os relacionamentos? Você está me dizendo para sentar e não fazer nada enquanto minha vida desmorona? Watts responderia com clareza: o auxílio de que você precisa não emana de uma deidade externa que talvez decida intervir ou não. Ele emerge de uma sabedoria mais profunda que se manifesta quando você consegue tirar o seu pequeno, controlador e ansioso ego do caminho. Quando você está paralisado pela preocupação, tentando franticamente descobrir tudo, implorando desesperadamente para que o cósmico mude suas circunstâncias, você é como um rádio sintonizado em estática. O sinal da solução, da intuição correta, está lá, mas você não consegue ouvi-lo porque o ruído da sua mente é ensurdecedor. Mas quando você se aquieta, quando você abandona a agenda, quando você para de tentar controlar o resultado, o impossível acontece. Soluções que sua mente consciente jamais conceberia começam a surgir. Oportunidades se abrem. Você se pega dizendo e fazendo a coisa exata no momento exato, não porque planejou, mas porque saiu de sua própria interferência e permitiu que a vida fluísse através de você. Isso é o que Paulo quis dizer com orar sem cessar. Não é a repetição mecânica de frases, mas o viver em um estado de consciência aberta, essa escuta constante. Esse reconhecimento ininterrupto de sua conexão com a fonte de todo ser. Considere o exemplo da preocupação financeira. O modo usual de oração é pedir ao divino que lhe dê dinheiro, que melhore suas circunstâncias, que resolva o problema. Isso, porém, mantém o foco no problema, reforça a crença na falta e o faz sentir-se dependente de uma força externa. Watts sugeriria a mudança de foco. Sente-se em silêncio e simplesmente torne-se consciente de sua respiração. Observe o ar entrando e saindo.
Você não teve que aprender a respirar. Seu corpo simplesmente sabe. A inteligência que comanda seu corpo é vastamente superior à sua mente consciente. E esta inteligência, este princípio organizador, esta força criativa, é a mesma inteligência que move as galáxias, faz as árvores crescerem e traz a primavera após o inverno. É tudo uma única coisa, e você é uma de suas manifestações. Quando você sente essa conexão, quando sua consciência se expande para incluir essa vasta inteligência criativa, a perspectiva se inverte. Você deixa de se sentir como um mendigo implorando por migalhas e começa a se sentir como o que realmente é, uma parte integral deste magnífico e contínuo processo. Desse lugar de profunda confiança e conexão, você começa a agir de forma diferente. Você toma decisões mais alinhadas, percebe oportunidades que antes eram invisíveis. O problema financeiro pode não se resolver instantaneamente, mas seu relacionamento com ele muda radicalmente. O medo se dissipa, as decisões desesperadas cessam. Você começa a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Essa é a essência do que Watts via na figura de Jesus. Ele não se posicionava à parte do Pai, implorando. Ele declarava: "Eu e o Pai somos um." Ele vivia a partir desse estado de unidade. E desse lugar, os chamados milagres acontecem naturalmente, não como violações das leis da natureza, mas como expressões de uma compreensão mais profunda de como as coisas realmente funcionam. E o que dizer da gratidão? Deveríamos sim ser gratos, mas novamente, a gratidão é frequentemente mal interpretada. Não é sobre manter o Deus feliz para que Ele nos dê a sobremesa. A gratidão real é simplesmente o reconhecimento radical do dom que a própria existência representa. Olhe ao redor. Você está vivo. Você pode ver, ouvir, sentir, pensar. Nada disso é trivial. Nada disso é comum. É puro dom, pura graça, um milagre ininterrupto que não foi merecido ou conquistado. Quando você realmente vê a natureza extraordinária do momento mais ordinário, o copo de água, o sol na pele, a próxima respiração, a gratidão surge espontaneamente. Não é preciso fabricá-la ou encená-la. Ela simplesmente borbulha do reconhecimento de quão infinitamente abençoado você já é. E essa gratidão é o catalisador que muda tudo. Ela o desloca de um estado de carência para um estado de abundância, do medo para a confiança, da exigência para o recebimento. Nesse estado, você se torna um canal para que mais vida, mais criatividade e mais bênçãos fluam através de você, sem esforço. Portanto, aqui está o método de Alan Watts para a comunicação correta com o ilimitado. Sente-se. Se quiser, feche os olhos ou mantenha-os suavemente focados no que está à sua frente. Respire profundamente, sentindo o corpo relaxar. Observe os pensamentos, mas não se agarre a eles. Apenas observe-os vindo e indo. E então, sem palavras, sem fórmulas, simplesmente abra-se. Seja receptivo. Esteja em escuta. Torne-se a pura consciência. Perceba o silêncio que sustenta todo o ruído. Perceba o espaço onde toda a experiência acontece. Note que o awareness, a consciência, não está separado do que ele está consciente. Você pode sentir uma presença, ter insights surgindo, ou apenas experimentar uma profunda sensação de paz. Ou talvez, nada de notável aconteça, e isso também está perfeitamente bem. O propósito não é conseguir algo, é lembrar o que você é. E ao longo do seu dia leve essa consciência consigo. Ao lavar a louça, realmente lave a louça. Sinta a água quente, o sabão. Esteja totalmente presente para o ato simples. Ao ouvir alguém, realmente ouça.
Não ensaie a resposta. Não julgue o que está sendo dito. Apenas esteja ali, totalmente presente, totalmente aberto. Esta é a oração. Não as palavras que você recita, mas a qualidade da sua presença. Não os pedidos que você faz, mas a consciência que você traz a cada instante. Quando você vive dessa maneira, a distinção entre o sagrado e o ordinário se dissolve por completo. Tudo se torna oração. Fazer o café da manhã é oração. Caminhar para o trabalho é oração. Ouvir um amigo é oração. Porque você não está mais separado da fonte. Você parou de tentar obter a atenção de um Deus externo. Você está, simplesmente, sendo o que você é. Uma expressão única do divino. Uma maneira particular pela qual o universo está experimentando a si mesmo. E é desse lugar de unidade que as poucas palavras de oração que você possa usar emergem. Elas não são mais exigências, barganhas ou performances. São meras expressões dessa consciência mais profunda. Elas soarão como obrigado, ou ajude-me a ver claramente, ou simplesmente um sim silencioso para o que quer que o momento apresente. O erro que Alan Watts nos convida a abandonar é o da separação. O modo correto de falar com Deus é reconhecer que não há ninguém para falar. Há apenas isto, o eterno agora, o momento presente, esta experiência direta de estar vivo, e você não está separado disso. Você é isso. Portanto, pare de se esforçar tanto. Pare de atuar, de fingir que você é alguém que não é, falando com algo que está fora de você. Apenas aquiete-se. Apenas escute. Apenas abra-se para o que é. E nessa abertura, você descobrirá que a oração está, na verdade, sendo rezada através de você. A vida está se vivendo como você. O divino, se quisermos usar essa palavra, não é algo a quem você fala, mas sim o que você é. Este é o segredo que os místicos de todas as tradições conheceram. O buscador e o buscado são um. A oração e aquele a quem se reza são a mesma coisa, olhando para si mesmos de ângulos diferentes. A oração não é a comunicação entre seres separados, mas o universo se tornando consciente de si mesmo. O modo correto de falar com Deus é parar de falar e começar a ouvir. Parar de buscar e começar a ser. Parar de se apresentar e começar a experimentar. Se o universo é um processo, então a oração, como esforço para influenciar esse processo a partir de uma posição separada, é um absurdo metafísico. É a mão tentando levantar a si mesma, a luz tentando iluminar-se no escuro, o oceano pedindo à onda para se mover de forma diferente. Watts nos forçava a confrontar a gramática de nossa própria consciência. Quem é esse eu que está pedindo? É apenas um pensamento, um centro de controle ilusório criado pela linguagem e pela memória. O universo, a fonte, não é um agente moral a ser persuadido. É o pano de fundo ininterrupto, o vazio criativo que não tem intenções fixas, apenas o movimento contínuo da existência. O ego, com seu medo da morte e do não ser, cria a ficção de uma eternidade pessoal e de um Deus que garante essa eternidade, desde que as regras sejam seguidas. Mas a verdadeira eternidade a que Watts via é a imortalidade do processo, onde a onda sabe que, ao se desfazer, ela se torna o oceano novamente, e não apenas alguma coisa que desaparece para sempre. A verdadeira fé, no contexto de Watts, não é a crença em dogmas ou em um Deus específico, mas a confiança radical no fluxo da vida. É o abandono do volante. E quando você abandona o volante, quando para de lutar contra o fluxo, você descobre o princípio do Tsujan, a espontaneidade natural, que governa todo o cosmos.
O que você acha que está controlando a batida do seu coração, a cicatrização de um corte, ou o crescimento das árvores lá fora? O mesmo princípio. O erro fundamental da oração suplicante é a insinuação de que o ego, essa pequena e perturbada consciência, sabe mais sobre o que deve acontecer do que a inteligência que sustenta galáxias inteiras. É uma arrogância colossal disfarçada de humildade. O mendigo implora por um Deus que ele mesmo criou à imagem de suas próprias carências. O misticismo de Alan Watts exige que a oração se transforme em yoga, em união. Não é uma súplica, mas um alinhamento. Quando você se alinha, quando para de impor seu minúsculo plano ao vasto plano da realidade, a diferença entre o que você quer e o que a vida quer desaparece. É o fim do conflito, o fim da neurose da escolha. O estado de oração correta é a consciência sem conteúdo, onde você não está pensando, nem desejando, nem julgando, mas simplesmente sendo. Essa quietude efervescente é o som da realidade falando sem palavras, e a sua escuta é a única resposta necessária. A oração como escuta radical é, na verdade, uma forma de dissolução do self ilusório, que sente a necessidade de rezar. É a aceitação de que o cosmos já está fazendo você, e que o seu papel não é o de um interventor externo, mas o de uma testemunha consciente, um portal através do qual o lila, o jogo divino, pode se desdobrar sem impedimentos. Quando você para de se conceber como um eu separado que tem que fazer a oração, você descobre que a oração está, inerentemente, sendo feita através de você, na própria música da sua respiração. Isso é o fim do fardo. A grande ironia de nossa condição reside no fato de que o mecanismo que usamos para buscar a paz, a mente falante e o ego interventor, é precisamente o que nos afasta dela. É como tentar curar a insônia usando mais esforço para dormir. A oração como súplica é, em sua essência, uma manifestação dessa neurose de controle, a tentativa incessante do pequeno eu de ditar os termos ao ilimitado. Alan Watts via nisso a marca de uma cultura que perdeu o contato com a espontaneidade fundamental da vida. O Tsujan, o que está de fato movendo o universo, o que está fazendo as galáxias girarem e o que está fazendo você respirar neste exato momento, não precisa de suas sugestões. É uma inteligência vasta, impessoal e infinitamente mais sofisticada do que o seu córtex pré-frontal, ansioso e limitado. Quando o pequeno ego se interpõe, ele se comporta como um gerente júnior, tentando supervisionar a fundação do universo. Ele gera ruído. A mente, essa fábrica de pensamentos incessantes, é como um rádio sintonizado em estática. O sinal da intuição, da sabedoria, da solução espontânea, a voz real do divino, está sempre lá, mas é completamente inaudível sob a cacofonia do eu deveria, eu preciso e se. Watts sugeria que o erro não está no fato de termos pensamentos, mas no fato de nos agarrarmos a eles, de os tratarmos como se fossem a nossa identidade ou a realidade absoluta. A oração, no sentido mais profundo, torna-se a prática de deixar ir. É permitir que o ruído seja ruído, sem o alimentar com a energia da identificação ou da resistência. E o que acontece quando o ruído se acalma? Você descobre o silêncio efervescente. Este silêncio não é uma ausência, é uma plenitude. É o espaço subjacente onde a consciência reside, onde o observador e o observado se tornam indistinguíveis. É aqui que o Advaita, a não-dualidade, se manifesta na experiência direta. Se você tenta fazer sua mente ficar silenciosa, você falha, porque o ato de tentar é apenas mais barulho. Watts
insistia na distinção crucial entre o fazer e o acontecer. A vida é algo que acontece a você, assim como a digestão ou o crescimento do cabelo. É um processo contínuo do cosmos. A oração falhada é o fazer esforçado. A oração verdadeira é o acontecer espontâneo. Nesse contexto, o que significa ter fé? A fé, no sentido que Watts explorava, não é a crença intelectual em proposições não comprovadas. Não é a aceitação de dogmas sobre um Deus que vive em algum lugar distante. Essa é a crença, um esforço mental. A verdadeira fé é a confiança radical no processo. É a certeza instintiva de que você não pode cometer um erro tão grande que o universo não consiga absorver. É o abandono do volante para a força criativa, sabendo que a inteligência que o fez capaz de respirar não vai, de repente, esquecer-se de como fazer o sol nascer. É o reconhecimento de que, se você é a onda, pode confiar no oceano. A fé é a permissão para que a vida se desdobre através de você, sem a sua interferência ansiosa. O pequeno eu, no entanto, é terrivelmente viciado em intervir. Ele ama a sensação de ser o herói, o salvador, o único responsável pelo próprio destino. E por isso, ele projeta essa necessidade de controle até mesmo no ato de falar com Deus. Pedimos por milagres que violem a lei natural, porque a nossa neurose de separação nos convenceu de que somos, de alguma forma, entidades externas que merecem um tratamento especial. Mas Watts nos lembrava que o milagre não é a violação da lei natural. O milagre é a própria lei natural. O fato de haver algo em vez de nada. O fato de o ar entrar e sair de seus pulmões sem que você pense nisso, isso é um milagre ininterrupto. A oração correta é a celebração desse milagre, e não a exigência de um novo. Considere o conceito do jogo divino ou lila, encontrado em certas tradições orientais. A existência não é uma batalha moral séria que deve ser vencida por meio do esforço e da súplica. É um jogo, uma dança, uma performance espontânea da realidade. O divino não está sentado lá em cima avaliando seu desempenho. O divino é o palco, o ator, o roteiro e a plateia. E o seu pequeno ego, ansioso para agradar, é apenas uma máscara temporária, um papel dramático que o infinito escolheu interpretar por um tempo. A oração como súplica nesse contexto é o ator quebrando a quarta parede para implorar ao diretor por um roteiro diferente. É ridículo. O caminho da escuta, da meditação radical que Watts propunha, é o caminho para desmascarar esse ator. É o momento em que você se torna a testemunha imóvel por trás da máscara. Quando você observa seus pensamentos vindo e indo sem se apegar a eles, você está de fato retirando a energia que sustenta a ilusão do ego separado. O ego só existe enquanto você o faz existir. E o que acontece quando o ego se dissolve no reconhecimento? Você se torna um canal. A inteligência criativa que move o cosmos começa a se mover através de você. As soluções que pareciam impossíveis agora fluem com uma graça inesperada. Você encontra as palavras certas para a conversa difícil, não porque as planejou, mas porque parou de as planejar. Você vê a oportunidade de negócio que estava invisível, não porque a buscou freneticamente, mas porque a estática mental desapareceu. A oração correta se torna o estado de disponibilidade. É a mente a dizer sem palavras: eu estou aqui. O que a vida deseja fazer através de mim agora? Sim, este sim silencioso é o oposto da súplica. A súplica diz: não, eu quero X. Por favor, mude a realidade para Y. O sim silencioso diz: a realidade é X. Eu confio no processo. Mostre-me o meu papel no desdobramento. O primeiro é a neurose.
O segundo é a liberdade. A liberdade não é a capacidade de controlar o que acontece, é a capacidade de fluir com o que acontece. A oração, nesse sentido profundo, é a libertação do seu desejo de controlar a corrente, para que você possa, finalmente, nadar com ela. A linguagem é o grande criador de problemas, dizia Watts. Ela divide o mundo em eu e o resto, em sujeito e objeto, em Deus e criatura. Mas a realidade, a experiência direta, não tem essas linhas de demarcação. O ar que entra nos seus pulmões é o mesmo ar que sai. O seu corpo é feito de poeira estelar reciclada. Você é um evento que está acontecendo no universo, não uma entidade isolada que o habita. O erro de falar com Deus é um erro gramatical que tomamos como um fato metafísico. Precisamos de uma gramática da unidade para corrigir a neurose da separação. E essa nova gramática é encontrada não em novos livros de oração, mas na experiência direta do momento presente, onde o orador e o orado são, inequivocamente, o mesmo. A prática de Alan Watts exige que você pare de procurar. A busca pressupõe que aquilo que você procura está ausente ou separado de você. Mas se você é o divino disfarçado, buscando a si mesmo, a busca só serve para atrasar o reencontro. É como os óculos que você procura por toda a casa, enquanto eles estão na ponta do seu nariz. A oração, nesse sentido, não é o ato de buscar, mas o ato de parar de buscar, de relaxar, na certeza de que você já encontrou. Você já está em casa. A única distância é o ruído da sua mente. A verdadeira comunicação com a fonte é, paradoxalmente, a cessação da comunicação. É um estado de vazio fecundo, onde, ao se render ao não saber, o verdadeiro saber pode emergir. É aqui que o Zen e o misticismo ocidental se encontram, na fronteira onde a palavra falha e a experiência começa. O que resta quando você para de falar com Deus? Resta o ser que é a fonte de toda a fala, de toda a ação, de toda a existência. E é neste ser silencioso, sem forma e sem nome, que a oração final é respondida. Se a vida é um fluxo contínuo, então o apego à estabilidade e o desejo de controlar o futuro são a verdadeira raiz do sofrimento, a causa da oração neurótica. A impermanência é a natureza da realidade. Tudo se move, tudo muda, e o pequeno ego, apegado à sua bolha de segurança, grita por um Deus que o impeça de ser levado pela corrente. Mas Watts nos perguntaria: o que é que você está tentando impedir? Você está tentando impedir a sua própria natureza. Você é o rio, não a margem. E a oração, nesse contexto, deve ser a celebração do movimento, o abraço da incerteza, e não o pedido desesperado por âncoras. Quando você finalmente se permite ser arrastado pela corrente, você descobre que a água é o seu suporte, e não a sua ameaça. O erro de falar com Deus é, portanto, o erro de querer um Deus estático, imutável e previsível, um Deus que funcione como um seguro de vida cósmico. Mas o Deus que Alan Watts via, o fundamento do ser, é mais parecido com um fogo. Ele é criativo, destrutivo, em constante transformação. Não pode ser contido ou negociado. E a única forma de se relacionar com o fogo é através da entrega total, sabendo que você é a chama e o combustível ao mesmo tempo. A oração suplicante tenta apagar o fogo ou transformá-lo em calor controlado. A oração da escuta, ao contrário, é saltar para dentro, aceitando a combustão da própria identidade. É o fim da distinção entre o sagrado e o secular. A maneira como você dirige, como você come, como você se relaciona com o tédio, tudo isso se torna a sua oração, o seu ato de comunicação com o ilimitado. Se você está totalmente presente na experiência de lavar a louça,
Você não está mais pedindo a Deus que resolva seus problemas. Você está permitindo que o divino se manifeste no brilho da porcelana, no calor da água, no ritmo do movimento. O seu estar aqui é a sua resposta à sua própria busca. O universo não precisa de palavras, ele precisa de sua presença total. E é essa presença, sem esforço e sem agenda, que constitui a forma correta de se comunicar com o ilimitado. A dualidade entre o eu e o mundo é o alicerce de toda a nossa ansiedade. É o eu que se sente ameaçado, o eu que precisa lutar para sobreviver, o eu que projeta um Deus para salvá-lo de sua própria finitude. Mas, se o ground of being é tudo o que existe, onde o ego tira a sua força? Apenas da sua atenção. A mente, ao tentar se agarrar ao que é fugaz, gera a tensão que nos obriga a buscar uma salvação externa. A verdadeira salvação, na visão de Watts, é a realização. É acordar do sonho de que você está separado, do pesadelo de que você precisa lutar sozinho contra o universo. Você não precisa de uma oração para ser salvo. Você precisa de um despertar para a unidade. E esse despertar acontece no silêncio, quando a escuta é mais alta do que a voz. Se compreendemos que o erro de falar com Deus é, na verdade, um erro de gramática, uma confusão fundamental entre o eu e o tudo, então a resolução final não está em uma nova fórmula teológica, mas em uma mudança radical de percepção. Alan Watts nos conduz ao limiar da experiência não dual, onde a distinção entre a oração e a vida, entre o sagrado e o secular, simplesmente desmorona, onde o mistério se aprofunda, não para confundir, mas para nos libertar da necessidade de certezas. O que resta, afinal, quando o ego controlador desiste de sua súplica e se rende à escuta? Resta o ser, que é a fonte de toda a fala, de toda a ação, de toda a existência. E é neste ser silencioso, sem forma e sem nome, que a oração final é respondida. O grande segredo que os místicos de todas as eras, de todos os credos têm sussurrado, é que o buscador e o buscado são, de facto, um. A oração e aquele a quem se reza são a mesma coisa, olhando para si mesmos de ângulos diferentes no espelho cósmico. A oração não é uma comunicação entre seres separados. É o universo se tornando consciente de si mesmo através do seu ponto focal particular, a sua consciência. O divino não é algo que você encontra no fim de uma longa jornada. É o próprio caminho que você está percorrendo, e o chão sob seus pés, e a mente que percebe a caminhada. A última tentação do ego, ao perceber que não pode controlar o divino, é tentar controlá-lo através da virtude. Ele tenta negociar não com palavras, mas com o bom comportamento. Se eu for um bom garoto, se eu for desapegado, se eu meditar perfeitamente, então o universo me dará o que eu quero. Mas Watts desmascara isso como sendo a mesma neurose de controle disfarçada de espiritualidade avançada. O Wu Wei, o não fazer, não é um truque para manipular o divino. É o abandono da manipulação em si. É o relaxamento no fato de que você é a natureza. E a natureza não pode ser forçada a ser ela mesma. A natureza é. Quando você finalmente para de se conceber como um eu separado que tem que fazer a oração, você descobre que a oração está inerentemente sendo feita através de você, na própria música da sua respiração, no ritmo ininterrupto da sua pulsação. Isso é o fim do fardo. O sofrimento, na visão de Watts, não é causado por Deus ou pelo destino, mas pela nossa resistência teimosa à impermanência, à mudança inerente à própria vida. Se a vida é um fluxo contínuo, então o apego à estabilidade e o desejo de controlar o futuro são a verdadeira raiz do sofrimento, a causa da oração neurótica. A impermanência
É a natureza da realidade. Tudo se move, tudo muda. E o pequeno ego, apegado à sua bolha de segurança, grita por um Deus que o impeça de ser levado pela corrente. Mas Watts nos perguntaria: o que é que você está tentando impedir? Você está tentando impedir a sua própria natureza. Você é o rio, não a margem. E a oração, nesse contexto, deve ser a celebração do movimento, o abraço da incerteza, e não o pedido desesperado por âncoras. O erro de falar com Deus é, portanto, o erro de querer um Deus estático, imutável e previsível. Um Deus que funcione como um seguro de vida cósmico. Mas o Deus que Alan Watts via, o fundamento do ser, é mais parecido com um fogo. Ele é criativo, destrutivo, em constante transformação, não pode ser contido ou negociado, e a única forma de se relacionar com o fogo é através da entrega total, sabendo que você é a chama e o combustível ao mesmo tempo. A oração suplicante tenta apagar o fogo ou transformá-lo em calor controlado. A oração da escuta, ao contrário, é saltar para dentro, aceitando a combustão da própria identidade. É o fim da distinção entre o sagrado e o secular. A maneira como você dirige, como você come, como você se relaciona com o tédio, tudo isso se torna a sua oração, o seu ato de comunicação com o ilimitado. Se você está totalmente presente na experiência de lavar a louça, você não está mais pedindo a Deus que resolva seus problemas. Você está permitindo que o divino se manifeste no brilho da porcelana, no calor da água, no ritmo do movimento. O seu estar aqui é a sua resposta à sua própria busca. O universo não precisa de palavras. Ele precisa de sua presença total. E é essa presença, sem esforço e sem agenda, que constitui a forma correta de se comunicar com o ilimitado. A dualidade entre o eu e o mundo é o alicerce de toda a nossa ansiedade. É o eu que se sente ameaçado, o eu que precisa lutar para sobreviver, o eu que projeta um Deus para salvá-lo de sua própria finitude. Mas se o ground of being é tudo o que existe, onde o ego tira a sua força? Apenas da sua atenção. A mente, ao tentar se agarrar ao que é fugaz, gera a tensão que nos obriga a buscar uma salvação externa. A verdadeira salvação, na visão de Watts, é a realização. É acordar do sonho de que você está separado, do pesadelo de que você precisa lutar sozinho contra o universo. Você não precisa de uma oração para ser salvo. Você precisa de um despertar para a unidade. E esse despertar acontece no silêncio, quando a escuta é mais alta do que a voz. O ato de ouvir é o ato de permitir. É permitir que a vida, que o divino, que o cosmos faça o que quer fazer, através de você, sem a censura ou a intervenção do pequeno eu. Esta permissão é a rendição, a verdadeira forma de oração. A oração da escuta é o reconhecimento da sua própria divindade inerente, não como um título arrogante, mas como um fato da natureza. Você é um nó de consciência no vasto tecido da existência, e neste nó, todo o tecido se experimenta. Pare de buscar um Deus que o ouça de longe. Comece a ouvir o Deus que você é, manifestando-se como este momento, como esta respiração, como esta voz interna que no fundo apenas diz: eu sou isso. A intensificação final da nossa compreensão é esta. A única coisa que separa você de Deus é a ideia de que você está separado. É a única cortina, é o único ruído, é a única performance. Quando a performance cessa, quando o ator desiste de seu papel de mendigo e reconhece que possui o tesouro do palácio, o jogo termina. E o jogo que começa, o lila sem esforço, é a vida vivida em harmonia com o fluxo cósmico. A oração não é mais uma tarefa.
é a qualidade de sua presença. Não se trata mais de convencer o divino a agir, mas de se tornar o veículo através do qual a ação divina flui espontaneamente. As soluções, as oportunidades, a clareza, elas não são entregues a você. Elas surgem através de você. Você deixa de ser a rádio estática e se torna o canal cristalino. A oração correta, a última e mais profunda de todas as orações, é a simples e absoluta aceitação. Aceitação de que você não pode controlar a vida. Aceitação de que você não pode se separar do cosmos. Aceitação de que o momento presente é tudo o que existe e que neste momento você é a expressão perfeita e completa do ilimitado. Portanto, a partir de hoje, pare de falar tanto e comece a sentir. Comece a observar. Pare de se esforçar para ser espiritual ou para agradar o cósmico. Apenas seja o que você é. Sente-se em silêncio e ouça. Não o que você espera ouvir, mas o ruído, o silêncio, a música, o pulsar. E nesse ato radical de escuta, você descobrirá que o divino nunca parou de falar e que sua voz é a sua própria existência. A única coisa que você precisa mudar é a sua atenção, redirecionando-a do pequeno ego suplicante para o vasto eu que sustenta tudo. É um ato de profunda coragem abandonar a ilusão de controle, mas é nessa rendição que reside a única liberdade que vale a pena ter. Permita que a vida viva você. Permita que o universo se mova através de você. Permita que o divino seja o que ele é. Se este conteúdo tocou você, se ele ressoou com a verdade silenciosa que você já conhece, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações.